Olá, eu me chamo Sabrina. E eu sou a Tatiele. Nós somos alunas de Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, Polo de Sobradinho, e hoje a gente está juntas aqui para gravar esse vídeo para vocês, para contar um pouco da teoria psicossocial de Erik Erikson. Essa teoria começa com Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Freud desenvolve a sua teoria dizendo que os instintos são as únicas fontes propulsoras da personalidade. Muitos foram os seguidores de Freud, mas também houveram as pessoas que contestaram as ideias desse mestre. Erik Erikson, psicólogo, criou uma das teorias mais populares e influentes. Erikson, apesar de ser um seguidor de Freud, desenvolveu uma teoria psicossocial ao invés de psicossexual. A teoria de Erikson descreve a interação social no desenvolvimento e crescimento dos seres humanos. À medida que enfrentamos cada novo estágio de desenvolvimento, estamos diante de um novo desafio. E essa imagem mostra uma criança passando por todo o ciclo de vida até chegar na velhice. Então, os 8 estágios da teoria psicossocial de Erikson são os seguintes: confiança versus desconfiança básica, autonomia versus vergonha e dúvida, iniciativa versus culpa, produtividade versus inferioridade, identidade versus confusão de papéis, intimidade versus isolamento, geratividade versus estagnação, integridade do ego versus desespero. E nós vamos falar em especial do estágio psicossocial número 2, que é autonomia versus vergonha e dúvida. Esse estágio ocorre aproximadamente durante o 18º mês de vida até os 3 anos de idade, e a força desse estágio é a vontade. Então, nessa fase, as crianças vão ter o primeiro contato com a independência. Pouco a pouco elas vão estar conhecendo o mundo, vão estar conhecendo toda a relação social, o que existe ou não existe, e elas vão começar a escolher aquilo que elas querem ou não, desenvolvendo então a autonomia. É nessa fase também que começa a higiene pessoal, que é o primeiro contato com o vaso sanitário. Mas essa não é a única fonte, a única forma que as crianças vão desenvolver a autonomia. Elas também vão ter a opção de escolher a roupa que elas querem usar, a brincadeira que elas querem fazer, a comida que elas querem comer, enfim. Elas vão poder criar a preferência de tudo que elas vão conhecendo para gerar, então, a autonomia. As crianças que concluem com sucesso essa fase, elas vão se tornar seguras e confiantes, enquanto aquelas que não tiverem êxito, elas vão se tornar inseguras. Então, o equilíbrio entre a autonomia e a vergonha e a dúvida formam um indivíduo dentro da razão e limites. Também é nesse período que a criança passa a ter controle das suas necessidades fisiológicas e responder por sua higiene pessoal, o que dá a ela uma grande autonomia, confiança e liberdade para tentar novas coisas sem medo de errar. Mas, se no entanto ela for criticada ou ridicularizada, devolverá vergonha e dúvida, enquanto a sua capacidade de ser autônoma, provocando uma volta ao estágio anterior, ou seja, a dependência. Para exemplificar esse estágio, eu e a Tatiele vamos direcionar 2 linhas para tentar explicar para vocês então a forma prática desse estágio. Eu vou falar como mãe e a Tatiele vai falar como professora. Então, eu inicio falando, como mãe, como essa relação criança dentro de uma família, porque eu tenho um filho que está vivendo justamente essa fase. Então, qual a importância que eu vejo? É imprescindível que a gente não corte os horizontes que as crianças querem desbravar. Não dá para esconder as coisas delas, a realidade delas, tem que deixar elas desenvolver a autonomia. Afinal, elas começam a crescer e elas se sentem adultas, Elas querem desenvolver tudo sozinhas, elas sabem fazer. O que acontece? É imprescindível o apoio e cuidado dos pais nessa fase. Porque a partir do momento que a gente sente o orgulho dos nossos filhos estarem desenvolvendo autonomia, a gente tem que sempre estar junto com eles, para no momento que eles não conseguirem mais sozinhos, a gente dar o apoio, para não frustrar as crianças e fazer com que elas não concluam com essa fase.
Então, eu friso que é muito importante o papel, além da criança, né, ter toda essa autonomia, ter todas as suas preferências, o apoio de um adulto junto a essa criança. O controle dos pais deve ser firme e tranquilizador para dar coragem para as crianças desenvolver essa função, esse papel nesse estágio. E eu, falando como professora, percebo que é nessa fase também o primeiro contato dessas crianças na escola. Então, é a hora de nós, professores, sermos os pais, os cuidadores e o porto seguro dessas crianças. Temos que estar prontos para auxiliar nossos alunos e criar autonomia e também dar todo o apoio para que não haja frustração, fazendo que a criança perca a vontade de vir e ir à escola. Selecionamos então umas palavrinhas de Erikson para finalizar então o que quer dizer esse segundo estágio. De um sentimento de autocontrole sem perda de autoestima, resulta um sentimento constante de boa vontade e orgulho. De um sentimento de perca do autocontrole e do supercontrole exterior, resulta uma propensão duradoura para a dúvida e a vergonha. Então, para elaborar o nosso trabalho, todos os nossos conceitos apresentados, a nossa fonte principal de pesquisa foi a internet. E no final do nosso vídeo, vamos disponibilizar uma lâmina com os sites visitados. Então, pessoal, o que a gente queria falar para vocês é isso. Seja para quem usou esse vídeo, né, que vai usar para estudo ou para simples audiência, né, para ver como a gente desenvolveu o nosso trabalho, a gente espera que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis passar sobre esse segundo estágio. Então, até a próxima!